Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana. Nós vamos trabalhar nesse vídeo mais uma vez sobre uso e acesso a dados relativos à contabilidade de custos. Mais especificamente, nós vamos trabalhar com os elementos fundamentais que compõem o cenário para que a gente possa entender a origem e a utilização desses custos. Como pensar na coleta, no armazenamento e no uso futuro desses dados. Lembrando que em vídeos anteriores nós tratamos da definição do que seria uma contabilidade de custos, que é a avaliação em unidade monetária de todos os bens materiais e imateriais, trabalho e serviços consumidos na produção de bens, né? Mensuração econômica dos recursos adquiridos para a obtenção e venda dos produtos e serviços. Então, nós vamos trabalhar isso a partir, inclusive, de um outro vídeo que nós identificamos como obter a síntese já desses resultados a partir de demonstrativos, que foi o caso do DRE. Então, recomendo que quem não se atentou para esse detalhe, volte e assista a estes vídeos. Trabalhamos também na questão da definição de gasto, investimento, despesa, perda e custo. E agora, então, a gente começa a definir com mais cuidado, com mais detalhes, a questão fundamental, o objetivo nosso enquanto gestores, que é trabalhar a questão da ampliação, da gestão do patrimônio. E isso tudo está muito relacionado à função da nossa entidade, que pode, por sua vez, estar relacionada a diversos setores. Então, eu posso estar pensando em termos de indústria, de comércio, de serviços. E a indústria, como eu disse nos vídeos anteriores, foi a base, foi o local de gênese da contabilidade de custos. A necessidade de controle, de gestão do recurso utilizado para a obtenção do produto, levou ao desenvolvimento das técnicas que viriam a compor a contabilidade de custos. Então, a indústria, baseada na produção e, portanto, gerando produtos, e temos também no comércio, que trabalha fazendo a conexão entre o que é produzido e a entrega disso ao mercado. Ele trabalha, então, com o conceito de mercadoria. E os serviços que, em essência, vão gerir a aplicação de mão de obra. É óbvio que envolvendo outros custos, mas aqui só de forma um pouco mais ampla. O que nos leva a refletir que essas técnicas serão aplicadas de formas distintas em cada uma dessas áreas, mas a essência permanece. Então, nós vamos dar foco muito mais nessa questão da função e da operacionalização disso tudo, que vai poder, então, permitir que nós tenhamos uma avaliação, um acompanhamento da relação entre os principais elementos que são obtidos da operação, que é a receita e a despesa, a partir das quais nós podemos detectar, então, nós podemos identificar os resultados da nossa empresa. Retomando ainda isso tudo, a gente está relembrando, nós já discutimos isso em vídeos anteriores. Retomando, então, que este conceito de receita e despesa é fundamental, já que eu preciso aplicar recursos, quer dizer, eu preciso dispor de recursos para poder sustentar a minha obtenção de receitas. Então, eu preciso, a despesa ela é necessária para que eu consiga, então, obter as minhas receitas. Lembrando que essa base a qual isso tudo se assenta vai ser composto pelo ativo e passivo, conforme também já vimos em outros vídeos. Então, com base nessa visão global, a gente pode começar a pensar em alguns outros conceitos, que apesar de não ser o foco da nossa disciplina, nós precisamos refletir sobre ele. Então, o preço de venda, ele vai ter que levar em conta a questão do gasto global, do custo de produção. Mas como é que isso se compõe? Como é que isso se entrelaça para que a gente possa, então, chegar a uma análise daquele preço de venda, né? Então, nós vamos ter que começar considerando que nós temos aqueles recursos que são alocados diretamente na produção, que são envolvidos, estão relacionados à obtenção do meu produto. Então, é a matéria-prima,
aquilo que eu estou, então, usando para gerar o meu produto, aqueles componentes que eu compro e agrego ao meu produto, outros materiais, isso tudo relacionado diretamente ao meu produto, né, que vai ser o material direto. Então, o material direto é aquilo que está diretamente relacionado à obtenção do meu produto. Mas isso não basta, eu também tenho que dispor de mão de obra direta, ou seja, eu preciso ter esforço, eu preciso ter alocação de mão de obra diretamente relacionada à obtenção dos meus produtos. Essa composição de material direto e mão de obra direta vai gerar o que nós denominamos de custo direto. Então, é aquele custo que eu consigo relacionar diretamente à obtenção daquele item, daquele produto que está sob alvo de análise. Mas não é só isso. Eu também tenho os materiais indiretos, são aqueles que eu não consigo relacionar diretamente ao meu produto, mas que eles são necessários para a obtenção, para que a minha empresa, para que a minha entidade continue operando. Também tem a mão de obra indireta, além de outros custos indiretos. Estes elementos vão compor o que nós denominamos de custo indireto. Não vamos ainda detalhar mais a fundo essa classificação desses dois custos, porque nós vamos trabalhar nesse conceito em um vídeo específico sobre custo direto e indireto. Mas já dá para ter uma ideia, então, que o custo de produção, ele é obtido a partir do custo direto e do custo indireto, daquilo, então, que está envolvido com a obtenção do meu produto. Mas é lógico que não basta obter o produto, eu também preciso de outras atividades para concluir esta atividade, essa minha função em relação ao patrimônio. Eu tenho as despesas de comercialização, as despesas envolvidas com a ligação deste produto com o mercado, seja um distribuidor, seja o consumidor final, seja qual for o alvo para o qual eu estou produzindo. Também tenho as despesas com distribuição, eu tenho que levar este produto até o meu cliente, eu tenho a questão de logística, então tudo isso vai compor um outro elemento, que é o que a gente vai denominar como despesas com vendas. Então aí eu fecho um pouco mais, então, essa questão do gasto global necessário para a obtenção dos meus produtos, mas ainda não é o suficiente, existem outros elementos, não vou detalhar agora despesas com vendas, nós vamos trabalhar num vídeo específico sobre isso, mas é só para a gente ter uma ideia da composição deste macro desenho, né, esse mapa mais global do que compõe os elementos, né, que vão poder nos permitir analisar o nosso preço de venda. Vejam que eu estou falando em analisar e não em definir. E aí eu tenho as despesas gerais de administração. Então, são aquelas despesas relacionadas à questão da administração, é o setor de higiene, é o setor de segurança, são os cargos de gestão, é uma auditoria, uma contabilidade, são setores que são necessários para a operação da empresa, mas que não estão relacionados com o custo da produção ou mesmo com a despesa de venda. Então, ele entra com uma despesa geral, né, ou de administração. Muitas empresas classificam despesas com vendas e com administração como despesas gerais, o que não está incorreto, mas dificulta a interpretação numa análise mais detalhada do que compõe o gasto global. Então, de novo, o gasto global, ele envolve o custo de produção, as despesas com venda e as despesas de administração. Despesas com venda e de administração, muitas vezes, são consideradas em seu aspecto global, são denominadas de despesas gerais. Este custo de produção, por sua vez, ele é composto pelos custos diretos e indiretos, aqueles que eu consigo relacionar, então, diretamente à produção daquele produto e aqueles que estão envolvidos na produção, mas que eu não consigo relacionar diretamente ao meu produto, à minha produção. E ainda
tenho que ter o controle sobre outros custos com os quais eu não consigo encaixar. Nós vamos ter outro vídeo também para tratar disso, mas esses custos eu não consigo encaixar nessas classificações anteriores. E é lógico que tudo isso eu faço para que eu tenha uma margem, para que eu tenha, então, um espaço de diferença entre o preço de venda e todos estes elementos que vão compor, então, o gasto global e outros custos que estão aí envolvidos com a minha operação, tá certo? Ao fazer essa definição, esse detalhamento, eu vou poder, então, ter uma ideia de qual é a margem para que eu possa, então, perceber se esse preço de venda está adequado ou não, ok? Veja, eu volto a dizer, nós estamos analisando o preço de venda, não entramos na questão da definição do preço de venda, que depende de outros aspectos, que nós vamos tratar num vídeo mais específico sobre isso, inclusive fora, né? Como eu trato esses dados? Né? Existem questões técnicas relativas ao registro dos fatos contábeis. No entanto, o nosso foco será na utilização desses dados pelos gestores, porque o nosso olhar é o olhar da administração e não só da contabilidade. Então, como por exemplo, na composição do preço de venda, considerando custos e despesas como custo. A gente vai olhar isso tudo como custo para a gente poder ter uma ideia geral. Aqui uma simplificação de como nós vamos trabalhar com essas questões. E aí a gente começa então com algumas reflexões, né, para que eu possa obter os dados necessários para apoio à decisão e gestão dos custos. Então eu tenho que ter uma estrutura básica, eu preciso ter um formato de como esses dados serão armazenados, onde eu vou registrar esses dados. Então, eu preciso ter as planilhas ou um sistema que me permita classificar e registrar esses dados. Eu preciso estabelecer os critérios para a coleta desses dados. Então, eu preciso definir quais dados serão coletados, como serão coletados, em que nível de detalhe, que é o que a gente chama de granularidade. Granularidade, ou seja, granularidade mais fina ou mais grossa. Eu vou tentar colocar aqui, inclusive, uma referência de um artigo que trata dessa questão da definição do que seria granularidade na questão do acesso a dados. Nós temos que identificar o impacto de cada elemento da estrutura no processo de produção, obtenção e realização do elemento sob análise. Então, eu tenho que considerar, neste momento, o custo, inclusive, de obtenção desse dado, porque, dependendo do custo que eu vou ter para conseguir aquele nível de detalhe, pode ser que não seja viável aquele nível de detalhe. Então, eu posso ter que abrir mão, algumas vezes, de uma granularidade mais fina em troca de um processo mais ágil, menos custoso. Né? Eu não posso ter, na obtenção dos dados sobre o custo, um custo por si que vai impactar, inclusive, na minha produção ou criando um gargalo, porque alguém vai ter que ficar registrando isso, quantas horas ele ficou atuando em uma determinada máquina e assim por diante. E esse tempo perdido pode ser, eu não diria perdido, me desculpe, investido, né? Olha só o ato falho. Esse tempo investido na obtenção desses dados pode ser alto demais. Então, eu preciso achar o equilíbrio. Por isso que é importante a gente entender cada um desses dados e o seu uso. Então, eu tenho que definir uma estratégia de uso para esses dados. Eu tenho que preparar as pessoas que vão tomar decisão. Eu tenho que detalhar como esses dados foram obtidos, pensar em como eles serão apresentados a quem vai usar e entender o processo de como esses dados serão utilizados para que eles realmente tenham o seu uso efetivamente realizado. Pode parecer redundância, mas muitos dados que são coletados acabam não sendo utilizados porque não existe uma estratégia de uso desses dados. Então, eu posso ter, vamos pegar um exemplo mais simples, uma planilha muito bem elaborada, com gráficos, mas que o gestor não foi informado o suficiente, eu nem diria preparado, mas informado o suficiente sobre ela e sobre como utilizá-la em cada momento. Então, ele não pode parar e ter que ficar interpretando essa planilha, ou localizando essa planilha, ou tendo que aprender sobre a planilha num momento de decisão. Isso tudo tem que ser muito prático. A gente tem que transformar esses dados em um instrumento de apoio.
e não em um custo adicional, para gerir o custo, né? Então, este é o raciocínio que deve estar por trás de todo o uso de dados. É uma ferramenta extremamente importante, mas que precisa ser pensada de forma estratégica, porque assim nós podemos concentrar nossas atenções em quais são os elementos que irão compor a classificação dos custos. Então, eu preciso conhecer o processo, eu preciso mapear todo esse processo, identificar tudo que está envolvido, direta e indiretamente, de forma fixa ou variável. Calma, que nós vamos ver tudo isso nos próximos vídeos, essas classificações, né? E ter justificativas claras para o uso ou não deste item. Então, eu devo ter uma explicação, uma justificativa para usar aquele determinado dado, porque ele vai ter um custo de obtenção. Eu vou ter que dispor de recursos para obter, armazenar, organizar, administrar aquele dado, certo? Muitas vezes esses dados vão ser agrupados, eles vão trabalhar em conjunto com outros dados. Eu vou precisar fazer a ligação desses dados com outros dados. Eu preciso considerar, então, o agrupamento desses elementos. Muitas vezes, isso me permite, então, trabalhar na coleta de uma forma menos detalhada, com uma granularidade mais grossa. Isso vai reduzir bastante o custo de obtenção. E não é só isso. Será que aquele elemento é mensurável? Será que eu consigo mensurar ou eu vou ter que colocar algum registro? Será que o funcionário vai ter que parar para poder registrar que hora ele começou e que hora ele terminou de trabalhar em cada um dos itens? Isso é ótimo, mas é um tempo. Eu tenho que considerar que isso é tempo que vai ser gasto. Será que eu vou ter dispositivos ali de fácil acesso para que ele possa fazer esse registro sem interromper a produção, que é o nosso objetivo principal, não é? Manter a produção ativa. O seu valor é dependente da quantidade produzida. Então, nós aí já começamos a classificar, né? Quando a gente for trabalhar em custo direto e indireto, a gente já vai ter que começar a usar estas classificações, né? E aqui o que eu venho falando, então, até aqui. Qual o custo de obtenção deste dado? Esta coleta requer a modificação no processo de produção, quer dizer, eu vou ter que impactar no processo para obter esse dado, então eu preciso ter muito cuidado com esta interferência no processo. Nós não podemos interferir no processo sem levar em consideração o impacto disso, inclusive no custo da obtenção dos dados sobre o custo. Tá? Então, parece até que eu estou jogando contra, mas não é. É uma questão de entender a viabilidade disso tudo, porque, de novo, é uma ferramenta muito útil, muito valiosa, se utilizada corretamente. Muitas vezes ela pode gerar resistência, se não for bem pensada, se ela acabar gerando mais custo do que o resultado pode me ajudar a reduzi-lo, tá certo? Este elemento é essencial, necessário ou complementar? Quer dizer, aquele dado que eu estou obtendo, ele é realmente fundamental para que eu consiga identificar os custos? Ou ele é necessário para isso? Ou ele complementa aquele dado, né? Esta análise será considerada a distinção entre custos comprometidos e discricionários. Então, a gente tem que pensar nisso também, nós vamos pensar nisso em mais detalhes, mas aquele custo é realmente necessário ou é um custo discricionário, quer dizer, é algo que eu posso abrir mão, é algo que realmente é parte de uma especificidade de um processo que talvez não seja totalmente necessário. Então, é uma análise muito, muito cuidadosa que é necessária, nós vamos tratar disso mais à frente, né? A alteração do valor envolvido com este dado é diretamente relacionado ao produto? Qual sua importância para o processo de produção? Olha só quantas perguntas a gente pode ir se fazendo quando pensa na questão do custo. É possível justificar o seu impacto? Então, voltando à questão do impacto, mas impacto em quê? Impacto na cultura organizacional, quer dizer, será que eu consigo justificar esta análise, esse elemento na cultura organizacional, na motivação, concentração, dedicação dos colaboradores? Muitas vezes você faz um corte, né? É muito fácil cortar custo, mas se você fizer isso sem o devido cuidado, você pode estar perdendo um fator que parecia
menos importante, mas que, na verdade, definia uma cultura organizacional, um diferencial que o seu produto poderia ter frente ao mercado, à imagem, né? Então, ou não, um adicional que você pagava para os colaboradores e você acha que aquilo você pode cortar e, na verdade, você vai estar, então, tirando motivação, concentração, então aumenta o nível de perda da sua produção, você começa a ter um custo maior, ou de tempo, ou de peças perdidas no processo produtivo. Isso tudo tem que ser considerado quando a gente está analisando custos, né? Será que a qualidade dos meus resultados, dos meus produtos, vão permanecer? Né? Isso tudo para que a gente possa pensar nessa questão do necessário ou, né, como a gente estava dizendo aqui, ó, discricionário, né? É comprometido ou discricionário? E a relação com os meus clientes, será que ao cortar esse custo eu não estou prejudicando a minha proximidade, o meu CRM, a minha gestão de relacionamento com os clientes ou com os fornecedores? Também é importante, muitas vezes a gente esquece da necessária relação de confiança e de parceria, não só com os clientes, mas também com os fornecedores, ou até da própria imagem da nossa empresa frente à sociedade, que vai acabar impactando de novo na relação com os clientes e fornecedores, e assim por diante. Então, são vários aspectos que precisam ser analisados, né? Então, proposta de valor a ser obtido com a venda de um bem ou serviço precisa de reflexões como elasticidade da demanda, o preço ofertado pelos concorrentes, preços substitutos, estratégias de marketing da empresa, tipo de mercado, encargos financeiros. Então, tudo isso vai estar relacionado à questão do preço de venda, que não é alvo. Nós só vamos assim dar uma olhada passando nesse conceito, porque ele não é alvo deste momento de reflexão para nós, né? E tem ainda o markup, né, que é a diferença entre o custo de um bem e o preço de venda. A margem estimada para cobrir os gastos não incluídos no custo, tributos e, obviamente, o lucro desejado, tá certo? Conforme nós vimos no mapa, naquele mapa que a gente estava desenhando, que incluía também gasto total ou global, que é a soma de gastos para produção e distribuição. Então, lá está embutido o custo de produção e as despesas de comercialização e distribuição, como nós vimos já enquanto analisávamos o nosso mapa. O custo de produção, que na indústria equivale ao custo de compra de mercadorias no comércio, né? Ou seja, quanto me custou obter o produto final, o produto pronto para colocar no mercado, né? Ele também é denominado custo principal, e aí não está incluído a comercialização e distribuição. Por isso a importância da gente fazer aquele exercício de identificar e coletar dados do DRE, que eu sugeri nos vídeos anteriores. A gente precisa perceber essa diferença. Uma coisa é obter o meu produto final, outra coisa é colocar isso no mercado. É realizado, inclusive, por setores diferentes da empresa. Elas precisam trabalhar em harmonia, mas são pessoas com competências, inclusive, distintas. Nem sempre o melhor diretor industrial é um bom diretor comercial. Nem sempre um bom diretor comercial vai ser um bom diretor industrial, porque são aspectos distintos envolvidos em cada uma dessas atividades, certo? São setores fundamentais da empresa e que, portanto, nos permitem ver agora de novo esse mapa, onde a gente identifica o preço de venda, que é formado pelo custo direto mais o custo indireto. Esse custo direto e indireto vai gerar o custo de produção, e quando somado às despesas de venda e administração, vai gerar o gasto global. Mas existem ainda outros custos, custos financeiros e etc., que vão aparecer lá no DRE. A gente consegue identificar isso lá no DRE, inclusive, para que a gente possa chegar aí à identificação da nossa margem, do lucro ou estimado ou obtido, realmente, se a gente considerar o preço de venda como planejado ou realizado, certo? É claro que isso tudo foi uma visão muito rápida de conceitos que são muito complexos, mas é para que a gente possa ter uma percepção do que significa cada um deles e como nós vamos analisar os dados relacionados a cada um deles, ok? Muito obrigado pela atenção e eu espero vocês no próximo vídeo.
Até lá, e deixem os seus comentários, perguntas aí no nosso canal. Muito obrigado, gente. Até a próxima.